Nós vamos fazer o nosso programa hoje começando com uma enquete que é uma tese, que eu gostaria de saber a opinião de todos e todas. Diante de tantos gols desperdiçados, problema que o Felipe Luiz identifica no Flamengo e se queixa, problema que o Abel Ferreira identifica no Palmeiras e se queixa, problema como nós vimos nessa última rodada do Brasileirão. O Corinthians criou 5 chances de gol em 20 minutos contra o Sport e foi para o intervalo perdendo de 1-0. Agora mesmo, teve um jogo do Barcelona na La Liga, era para ter terminado 8-0 o Barcelona no primeiro tempo, terminou 0-0. O Barcelona ganhou de 1-0, fez um gol no primeiro minuto do segundo tempo e não mais. A bola batia no goleiro, batia na trave, batia, o atacante chutava para fora. Enfim, a pergunta é essa: e quantos pênaltis são desperdiçados? Outro dia eu fiz esse levantamento. Na Copa do Mundo do Catar, 43% dos pênaltis foram desperdiçados, de 31 pênaltis, de bola correndo, ou na prorrogação, ou então na disputa por pênaltis. Só 43% desperdiçados. É pênalti para chuchu, né? Então a pergunta é essa: os goleiros melhoraram tanto que a situação hoje é essa, ou os atacantes pioraram tanto? Claro, a gente tem que considerar. Goleiros hoje, quase todos têm mais de 1,90 m, alguns até mais de 2 metros, são ágeis para chuchu, têm treinamentos específicos, parece que tem imã nas luvas, mas a pergunta é essa: o que é responsável pela falta de gols e pela perda de pênaltis? A melhoria dos goleiros ou a piora dos atacantes? Com o que eu vou começar o nosso papo com o Zé Trajano, nosso decano, é sempre bom lembrar, o nosso decano, e já quero avisar a todos e todas, e ao próprio, que o nosso Rodrigo Matos, querido Marrinha, está, digamos, liberado. Assim, de alguma maneira liberado de prestar muito atenção no programa, de responder a muitas perguntas, como ele sempre faz, porque nesse momento o Flamengo está jogando em Quito, no Equador, na altitude de Quito, contra a LDU. E é natural que o Marrinha esteja, como diz Zé Trajano antes de começar o nosso programa, como setorista do jogo. Ele vai nos informando sobre o jogo e uma coisa ou outra a gente pergunta, mas ele pode, se ele responder para você, em vez de estar olhando para você, estiver olhando assim, de lado, como eu estou fazendo agora, vendo o Flamengo roubar uma bola na intermediária, é porque ele está vendo o jogo e nada mais natural do que isso, porque a paixão do futebol é a paixão do futebol. E se sobrepõe ao trabalho. Ora, essa é muito boa. Zé Trajano, os goleiros melhoraram ou os atacantes pioraram? Ou as duas coisas? Que isso eu não perguntei na enquete. Boa noite a todos e todas. É verdade, não, são duas opções, é isso ou aquilo, né? É. Nós estamos vendo aí o Palmeiras, né, o Everton, nos acréscimos, salvando o Palmeiras no empate, né? Resultado que 2-1 colocou o Palmeiras na liderança. E teve o Rafael fazendo aquele milagre, né, Zé? Também no último minuto no Santos-São Paulo. Não, eu acho que é a enquete do pé torto, essa enquete, podia se chamar enquete do pé torto. Eu acho que ambas as coisas, como diria o outro. Ambos os dois, né? Como diria o outro. Os goleiros são imensos hoje em dia e treinam muito. Tem treinador para goleiro específico. Várias vezes nós já vimos, parece até piada, mas é verdade. Quando vai ter cobrança de pênalti, ele tem anotado na garrafinha de água, ou o treinador leva um papel, já uma preparação para que o pênalti seja defendido. E esse é um fenômeno, não é um fenômeno brasileiro. Por exemplo, puxando a brasa para a minha sardinha, na vitória do Arsenal contra o Ipswich, agora na última rodada do inglês, o Saka, que jogou maravilhosamente bem, também andou perdendo coisas inacreditáveis, como contra o Real Madrid. O jogo contra o Real Madrid, né, o Saka podia ter feito 4-0 na soma dos dois jogos, chutou e o goleiro de 2 metros pegou. Então eu acho que acontecem as duas coisas. O que nós temos visto, não só
na defesa de pênaltis, mas também em atuação. Vamos pegar, por exemplo, a última rodada do Brasileiro. Qual foi o grande... Não, não foi só. O Léo Jardim foi inacreditável. Ele salvou o Vasco de uma derrota para o Flamengo. Foi melhor, o Flamengo, como sempre, perdendo muitos gols, mas podia ter feito se não fosse o Léo Jardim. Uma dessas defesas foi uma coisa impressionante. A lá Gordon Banks, né? Aquela famosa defesa que é tida e a vida com as maiores defesas de todos os tempos na Copa de 70 no México, do goleiro inglês. O Rafael também fez defesa maravilhosa. Até o goleiro do Flamengo, o Rossi, também fez uma... O Trajano, te interrompendo, você comparou o Léo Jardim com o Gordon Banks, mas teve uma defesa nesse ano mais parecida, que foi do Brazão, né, do goleiro do Santos. Ele sim pegou uma bola mais embaixo, que é mais parecida, né? Com do, pega com o braço, né? Joga a bola... Com o do Léo Jardim, que é mais no alto, né? Digamos assim. Mas o que eu quero dizer é que o do Brazão não foi nessa rodada, foi na rodada anterior, eu acho, duas rodadas para trás, né? Sim. Mas os personagens dessa última rodada, você vê que foram os goleiros, fazendo atuações inacreditáveis. Agora, que os atacantes estão com o pé torto, o Flamengo é um grande exemplo disso. E você citou o Barcelona, que é outro exemplo. O Corinthians, no início do jogo, metralhou o Sport, né? Só que não chutava para dentro do gol. Não chutava para dentro do gol. Então, realmente, eu acho que são as duas coisas. Os atacantes pioraram no sentido de fazer gol, chutar para dentro, pelo menos chutar a bola para dentro, para o fundo da rede, e os goleiros melhoraram. Você tem que ver que o treinamento de goleiro, você tem, quando tem a oportunidade de ver, é uma coisa muito intensa. E o goleiro agora não só defende bem, como estão aprendendo a sair com os pés. O único goleiro nanico que tem, que é um gato no sentido de agilidade, não confundam, o gato no sentido de agilidade, é o goleiro do Arsenal, o espanhol, que sai muito bem com o pé e ele tem 1,80 m. 1,80 m é nanico para o futebol de hoje. Ô, Juca, nós somos num tempo que os goleiros... Valdir de Moraes não tinha 1,80 m, tinha 1,70 m e pouco, não é isso? Isso? O Leão também não era um goleiro alto, era um goleiro forte. Sim. O Félix não era um goleiro alto, era um goleiro até muito magrinho e tal, 1,82 m. O Boy do São Paulo era baixinho. Boy, não é? Os homens tomaram muita vitamina, cresceram, ficaram fortes, grandes, mas não perderam agilidade, porque antigamente a gente dizia que feito grande não tinha agilidade. Ele estica o braço, fecha o gol. Então eu fico com as duas hipóteses. Os atacantes não estão bem e os goleiros estão muito bem. Olha aqui, vou pedir likes, né? Pedir o positivo, né? Porque é sempre bom, não custa nada, né? Botar o dedinho ali de positivo. Vou te contar que nós vamos falar assim do Tite pedindo tempo para se recuperar mental e fisicamente. Falou não ao Corinthians depois de ter praticamente tudo certo. As especulações em torno de quem será o novo treinador do Corinthians. Vamos discutir se o Palmeiras está voltando a ser o velho Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. Vamos falar, é claro, da Semana Brasileira na Libertadores e na Sul-Americana. Vamos falar, obviamente, do Hugo Calderano, esse fenômeno do tênis de mesa mundial, campeão da Copa do Mundo. Como vamos falar da Rebeca Andrade, que acaba de ser a primeira mulher brasileira a ganhar aquele que é considerado o Oscar do esporte, né? O Prêmio Laureus. Mas permitindo que o Marrinha continue olhando mais para cima... Ele olha para cima, você que olha para o lado, ele olha para cima, a TV dele está em cima. Eu arrumei um esquema aqui que eu olho para cima, digamos. Dá uma boa disfarçada. Você olhando para cima, Marrinha, podia nos informar o que você acha, se os goleiros melhoraram, os atacantes pioraram, o que há? Então, Juca, assim, a gente não tem número para provar que se perde mais gol hoje pênalti. É uma percepção nossa, né? A gente tem uns números agora que perde bastante, mas não sabe se no passado também tem-se uma percepção de que aumentou o número de pênaltis perdidos e de gols perdidos, né? Na história das Copas, desde 66, quando começou a medição, essa foi a pior. Pior aproveitamento. Perfeito. E aí, considerando esse ponto como verdade, que eu também tenho essa percepção, o Trajano já falou dos goleiros, eu vou falar dos atacantes. O que eu acho?
hoje o atacante não tem mais aquele ataque. Tem em alguns casos o atacante especialista, ou seja, especialista, mas ele, de uma certa forma, está em questionamento no futebol mundial. Porque cada vez mais você precisa de um cara que participe coletivamente, marque na frente, volte, ajude em toda a dinâmica, não só ali em completar para o gol. Você não tem mais um jogador como o Romário, fica parado na área. Né? Você tem hoje, mesmo o Lewandowski, que você citou, que não estava jogando hoje contra o Barcelona, perdeu um monte de gol, ele não estava em campo. Então eu até vi a imagem dele na arquibancada. Não é um jogador que participa pouquíssimo, né? O Kane, por exemplo, que é o centroavante lá no Bayern, também não participa pouquíssimo. Então eu acho que você tirou a coisa do especialista. Você ganhou no jogo coletivo, mas o fato de você não ter um especialista, você talvez não tenha esse jogador que tem um matador, não tem um matador. Só fazer o gol. Só fazer o gol. Tem jogadores com essas características, mas ele não tem só essa. Você não privilegia só isso dentro do negócio. Você não privilegia, esse aqui crescer, fazer gol, vai ficar parado lá dentro da área, esperando. Tipo, como a gente viu um monte da. Eu estou até citando bons, como o Romário, o Ronaldo e tal, mas tinha uns antigos. Você lembra aquele tipo de jogador pirulão que botava lá na área? Esse jogador meio que sumiu na elite. Quem que joga com esse tipo de jogador atualmente? Ele entra no final de jogo, numa circunstância, mas não é mais. Você não tem mais esse jogador ali. É muito raro. Mesmo jogadores desse estilo, como o Flaco Lopes, por exemplo, do Palmeiras, que é um bom jogador, não é limitado só para. O Abel já não gosta tanto dele. Ele faz 20 gols no ano, mas o Abel já não gosta tanto de ter ele ali na frente, tanto que quis outro centroavante. Então eu acho que isso pode ser ajudar a explicação. Não acho que não tem só uma coisa. A parte dos goleiros, para mim, eu acho até que tem mais peso, citado pelo Trajano, mas eu acho que essa outra parte dos atacantes pode ter uma parte nisso também. No momento, nós temos aqui a pesquisa, está dando 51% acham que os goleiros melhoraram e 49% os atacantes pioraram. Se fosse para votar num, eu acho a tese dos goleiros melhor do que a dos atacantes, mas de qualquer jeito eu acho que é um pouco de cada coisa. As evoluções de futebol não são só numa direção, né? Vão em várias, né? É verdade. É a pura verdade. Muito bem. Ô Zé Trajano, você já